Fala, criadores! O Galo cantou e cá estamos de volta com mais um episódio do podcast Cria Agro, o primeiro podcast exclusivo de agronegócio, marketing e comunicação específico aí para você. Estamos aqui com algumas convidadas ilustres, vamos apresentar já, mas antes de tudo, meu nome é Natália. Eu sou a Mônica e a gente tem um recadinho para vocês. Sabe aquela rede social que você mais gosta, seja YouTube, Instagram, Spotify? Então segue a gente lá para receber as novidades dos próximos episódios e poder conversar um pouquinho com a gente também. Chama @cria.agro. Procura lá que a gente vai encontrar vocês também. Vamos lá então apresentar aqui as convidadas. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Sou suspeita para falar, mas estamos aqui com a Aline Bortoli. A Aline tem uma história muito legal e foi um dos motivos que fez com que fosse uma das primeiras convidadas aqui do nosso podcast. Primeira coisa, é a fundadora da SIC Bartão, que é o Museu Cristão Contemporâneo, sócia da Nater Agro e sócia proprietária do Instituto Farmum, além de conselheira na empresa Bom Futuro. É uma mente inquieta, já deva perceber, administradora de empresas, também formada em comunicação social, com habilitação em marketing. E já foi apresentadora de TV também, que eu vi. Uau! O programa sobre cultura e juventude, não foi? Exatamente. E hoje é multifunções. A Aline é casada com Jules e tem 3 filhos, Kael, Aaron e Luke. Bem-vinda, Aline. Estamos muito felizes de ter você aqui. Valeu, obrigado pelo convite. Parece uma bagunça todas essas introduções aí, mas é verdade. E a outra pessoa que mora no meu coração, que está aqui com a gente hoje, é a Geni Kaline. Olha assim, Aline Kaline, né? Geni Schenkel é uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de conviver e sou muito grata por isso. É presidente das Agroligadas, um movimento incrível que une diversas mulheres do agro, que tem o propósito de comunicar campo e cidade, um propósito maravilhoso, tão necessário hoje em dia. Geni é uma mulher que trouxe uma visão muito diferente para as mulheres do agro e conseguiu trazer, através da sua liderança inspiradora, da sua comunicação, das suas habilidades como mulher e como profissional, voz e espaço para muitas outras mulheres. É também fisioterapeuta, mas hoje combinando com tudo isso que foi falado, né? Hoje é 100% uma mulher do agro, produtora rural, esposa do Alexandre, mãe do Lucas, da Ana e do Pedro, e uma das pessoas que eu mais gosto no fundo do meu coração. Seja bem-vinda. Obrigado, um prazer estar aqui estreando, né? Estreando ou fazendo parte dos primeiros programas de vocês, meninas. 2 agroligadas do meu coração, que eu amo aí. Meninas, então assim, falando aí um pouquinho só sobre a história de cada uma, já ficou muito perceptível, né? Que ambas têm essa comunicação como um ponto forte, um ponto chave dentro do trabalho que desenvolvem. E conectando isso justamente com um setor que precisa se comunicar cada vez mais, né? E ambas também com muita criatividade para utilizar essas ferramentas de comunicação a favor, né, dos negócios de vocês, né? Negócios mesmo no plural, né? Porque a Aline juntando a Geni, enfim, muitos negócios. O que a gente pensa, assim, que seja um fator fundamental aqui para quem esteja participando, ouvindo a gente, né? É entender que, apesar do agro ser visto como um segmento conservador, um segmento para algumas pessoas que não acompanham de perto, um segmento que ainda se comunica muito de uma forma institucional mesmo, quadrada, né? Vocês duas vieram e romperam, né, toda essa visão. Porque o que não tem na comunicação que vocês tocam é o clichê, né? É o padrãozão. E aí a gente quer começar já por aí, né? Começar perguntando assim, como que vocês conseguiram, né? A Aline ainda com a formação, né? A base ali de marketing, que talvez pode ajudar de alguma forma. E a Geni como fisioterapeuta, né? Então, a gente queria saber. Primeira pergunta, isso é nato, né? Inato, já
tá com vocês, nasceu com vocês essa questão de vamos comunicar e vamos comunicar de uma forma diferente? Ou foi desenvolvido, né? Buscaram conhecimento, técnica, estudo para poder desenvolver esse bom trabalho que vocês fazem? Começa por quem? Vai com a profissional primeiro. Profissional, mas que levou uns trancos e barrancos no início, assim, porque, lógico, quando eu olho para trás e vejo que tudo que já aconteceu, né, dentro da introdução que você fez, a TV, a faculdade, tudo isso gerou ali um ambiente para que quando eu voltasse para o agro, né, por opção, porque por uma época eu não tinha certeza que eu voltaria. E quando eu volto para o agro, né, logo depois da faculdade e tal, era querendo implantar aquelas ideias. Mas eu lembro que meu tio, até falei isso no TED que eu apresentei, meu tio quando me encontrou assim, eu tava toda empolgada, né, com as ideias e tal, e ele falou assim, o que é que você formou mesmo? Aí eu falei, formei em marketing. Aí ele, sabe que isso não serve pra nada aqui dentro da empresa, né? Eu, demorei pra administrar aquilo, mas eu tive que entender o que ele quis dizer com aquilo, né? E qual era o espaço do marketing dentro de uma empresa do agro. E que só no caso, né, a Bom Futuro na época, que já tinha seus 6 mil funcionários, melhorar o clima organizacional, ter um padrão de cultura, né? Fazer a empresa se conhecer, aquilo já tinha um belo de um desafio, né? Que precisava de muita política, de convencimento e mostrar os benefícios, porque para muitos deles, né, que estão na gestão do agro, tudo é número. E como é que isso vai converter em número? E aí, toda hora que precisava buscar, às vezes, assim, né? Isso aqui vai diminuir a rotação de funcionário, isso aqui vai melhorar o jeito que ele cuida de uma máquina, isso aqui vai trabalhar a sua imagem junto a um banco. Aí você tinha que ir para uns aspectos mais... Mas, na verdade, a gente queria qualidade de vida, né? Sim. Começou assim. Você, Geni? Olha, eu não sei, né? Eu acho que isso é meio nato também da gente, né? Eu acho que, claro que toda a minha formação contribuiu também, né? Tudo que eu vim construindo com a minha história, desde lá da família, da mãe, do pai, né? Tudo que eu vivi. Mas a formação também acho que fez eu criar um pouquinho, né? Isso. Acho que a maioria eu posso dizer que veio da fisioterapia, porque a fisioterapia, né? Muita gente até não conhece, mas os fisioterapeutas precisam ser muito criativos para fazer exercícios. Eu, principalmente, né? Não gosto de rotina. E a fisioterapia é uma rotina. Então, para você melhorar o paciente, melhorar, né? Seja qual sequela ele tenha, a gente precisa ter constância e rotina. Mas a rotina me incomoda. Sempre me incomodou. Então, eu dava jeito sempre de inventar um negócio diferente, usar um aparelho ou um acessório ali de uma forma diferente, ponta cabeça. Eu acho que isso fez eu ir melhorando a minha criatividade, entendendo que eu era, né, pensava um pouco diferente. Também fazia parte, eu sempre fiz parte, né, desde a escola isso. Da galera da festa, então sempre esse negócio de organização, de pensar como construir ali, buscar dinheiro, sabe? Eu sempre estive envolvida com isso. Então, acho que todos esses movimentos que eu vim, né, ao longo do meu tempo foi me dando mais criatividade, envolvimento com isso, mas claro que eu nunca imaginava, né? Acho que eu me descobri depois mesmo das agroligadas e depois que eu parei de ser fisioterapeuta, comecei a entrar no agro e eu acho que o ponto principal é eu querer entender de uma forma diferente. Eu quis entender. Então, quando eu olhei para o agro dessa forma, né, que eu escutava ali com o Alexandre ou com quem estava perto, e aquilo não entrava na minha cabeça, eu falava, meu Deus, nem eu estou entendendo. Nem eu entendo. Como é que vou, né? Então, eu tentava absorver de uma forma e aquela forma que eu absorvia, eu tentava, né? E aí foi uma luta, né? Mônica faz parte da nossa equipe de marketing, mas ela foi fazer depois, né? Então, a gente já tinha construído uma imagem dentro da Agroligadas, assim, como a gente passava esse conteúdo. E era muito do que a gente estava ali, né? Eu, principalmente, e as meninas. Então, a gente queria que fosse daquela forma, que a gente enxergava o conteúdo e fosse passado daquela forma. Mas acho que foi isso, uma construção e vindo com as experiências dessas mulheres também por trás, a gente foi criando aí uma comunicação diferente dentro da Agroligadas.
E acho que só contribuindo um pouco, teve uma época que era um pouco de opção, era um pouco de diferenciação. Depois de um tempo, passou a ser extrema necessidade, quase urgência, porque a gente não comunicar, o que a gente estava perdendo era tão grande que eu lembro da época que eu e a Genice, nós nos encontramos quando a Genice já estava nessa enseada de falar assim, como que a gente traduz toda essa informação do agro para a mulherada? E aí, no evento, eu falei assim, gente, Genice está fazendo, isso é muito útil, o que você está precisando é muito necessário, né? Pra gente poder comunicar o agro melhor, até assim, no dia a dia, né? Então, assim, com acho a gente, né, também, né? Que era isso, né? A gente não conseguia nem conversar entre a gente, falava A, você entendia B, e a pessoa falava C para outra pessoa. Sim. Tipo, então, Telefone sem fio, parecia, né? Tava tudo errado ali. Mas, e aí, Aline, esse comentário seu é interessante, porque essa visão, né, que você falou, olha, hoje já é necessário. Você acha que as empresas do agro, e aí a gente tá falando de empresas de grande, médio e pequeno porte, você acha que elas já entendem isso como uma necessidade, a comunicação e o marketing? Não sei se elas entendem como necessidade, né? Pode ser que elas ainda não perceberam, só que elas já estão vivendo uma guerra de informação. Então, muitas vezes elas estão reagindo a problemas que passam a existir por ela não ter se posicionado. Né? Então, quanto antes vier essa clareza a respeito do que ela evita na frente, é igual você parar de enxugar gelo, né? Sim. Senão você fica o tempo todo enxugando gelo, o tempo todo reagindo às informações, combatendo as informações, apagando o fogo e falando assim, ué, será que não tem como fazer uma coisa antes disso, né? Você não se pode tornar uma comandar emergência? essa informação, né? A gente fica só surfando na onda das outras informações que chegam, em vez de a gente fazer contar a nossa própria história. Exatamente, né? chegou Isso ponto. vocês falaram uma coisa muito importante, que eu acho que é muito importante para quem trabalha com marketing e estiver nos ouvindo, talvez ter essa compreensão de um ponto de vista diferente. O que é a base, talvez, da comunicação de vocês, é a cultura de propósito, de valores, porque isso é muito forte dentro das agroligadas e é muito forte em você, né, Aline? Nem falando das empresas, mas muito forte em você também. Que o propósito porque a gente está fazendo ali, os valores que são do nosso movimento, da nossa instituição, das nossas empresas, eles não podem ser palavras bonitas para os outros, eles precisam ser para a gente, para desenvolvimento da nossa equipe, dos nossos processos internos. Eu acho que foi muito isso que você trouxe, né? Que o resultado, ele tem que realmente existir. A gente não pode implementar uma cultura organizacional, por exemplo, que é bonita para um gestor de RH ver, mas que não funciona na prática, porque é um desperdício de tempo gigante. A gente vê muita empresa ainda, nós como no nosso trabalho diário, a gente ainda percebe muitas vezes a empresa que fez em algum momento lá a missão, visão, valores dentro de uma diretoria ou dentro do departamento de marketing e isso não virou prática. E esse talvez seja um grande problema de comunicação interna também, né? Antes da gente abranger mais os nossos assuntos de comunicação externa, isso é um problema que traz outros problemas e é realmente um problema de comunicação. Se não tivesse os valores tão bem implementados dentro das agroligadas, né, Geni? Talvez não tivesse esse caminho tão lindo que nem vocês têm. Certeza. Acho que primeiro a gente tem que entender muito bem como funciona esse problema. A gente percebe até, falando das agroligadas, que quando tem um núcleo de mulheres que não entende como o que fazer, o negócio meio que desanda, não dá certo. Pode ver, parece que a gente fica tentando e não dá certo. Mas quando elas estão ali junto com a gente, participando, criando, até escrevendo um projeto, né? Porque quando a gente precisa escrever um projeto, a gente precisa entender que funciona, como funciona de verdade. Aí o negócio vai. Eu sempre falo assim, faz um projeto primeiro. Põe na prática uma coisinha aí, aí você vai ver como é que é. Aí você vai entender se você é agroligado ou se não é, né? Eu sempre falo isso. Então, não interessa se é 100 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas que você vai atingir com aquele projeto. Faz só. Põe a mão na massa que aí você vai ver se realmente é isso que você quer, se você vai ser um agroligado ou não, se você quer isso pra sua vida, né? Porque não adianta nada também. É a mesma coisa dentro do negócio, fora do negócio, é isso também, né? Porque esse processo de escrever um projeto é um processo de você destrinchar, trazer à tona, conhecer. A partir do momento que você conhece, você valoriza mais, né? Você
se você não tá naquele propósito, destoa e aí você sai dele, né? Mas o que eu queria reforçar aqui é o processo da cultura, como é o que a gente cultua, como é o que a gente vive todo dia, e que ela precisa vir à tona, ou seja, você precisa conhecer ela, você precisa exercitar ela, fazer ela acontecer, né? Para que você, de fato, consiga destrinchar aí quais são os valores e o processo da comunicação intensa para você se conhecer e descobrir e se valorizar, né? Valorizar aquilo que você quer extrair como essência. Exato. Quase que fala, né? As suas ações falam tão alto que eu mal ouço o que você diz, né? Assim, não adianta Legal, falar, né? As pessoas não prestam atenção muito no que as outras falam, mas o que a Aline tá fazendo, o que a Geni tá fazendo, não o que elas estão falando, né? Mas, enfim, não dá pra separar as coisas e tudo isso eu acho que fortalece o marketing. Se o que você prega e as ações não só da sua empresa, mas de quando os funcionários não estão dentro da empresa. Se isso ecoa verdadeiramente, mostra se é um discurso ou não, né? Sim. E aí esse papel Com difícil certeza. de quem tá no marketing, né? Conseguir. Exatamente. Aline, conciliar religião, agro, arte. Parecia uma coisa assim muito distante até a gente ir pesquisar e conhecer seu trabalho. Certo. De onde surgiu essa inspiração para conseguir colocar tudo isso junto e funcionando tão bem, né? E é disruptivo pra caramba. Não vou nem falar assim, qual foi sua inspiração? Porque eu acho que nem deve ter. Assim, uma coisa que você copiou, não tem como, né? É tão diferente. Ai, difícil. Difícil falar, mas eu acho difícil ter porque foi muito acontecendo, né? Não teve eu quero ir fazer tal coisa. É aquele negócio de você ir dando uns passos cada dia. Quando a Geni chamou para aquela primeira reunião lá, o chá informativo a respeito das liberações das moléculas, você não imaginava que ia ser agroligadas, Nunca. né? E a verdade é que ter desenvolvido, né, o departamento de marketing dentro da Bom Futuro e todos os desafios que vieram com isso, né? Ao mesmo tempo, entender o poder da comunicação, né? Ver o que a gente estava sofrendo. Aí, a segunda geração, eu e minhas primas, muitas mulheres. Então, essa coisa do qual que é nosso propósito enquanto mulher e ver que o que estava faltando, que era a comunicação no agro, era o que a gente tinha como potencial, porque nós, como mulheres, de comunicar. Aí, ao mesmo tempo, internamente, né? Eu falo comigo mesma, desenvolvendo uma prática de conversar com Deus e viver com Deus diferente do que às vezes a percepção que as pessoas têm da religião, né? Como algo opressor ou como algo, principalmente no meio dos artistas, assim, né? Que é um meio que tá avesso à religião, mas no puro da palavra, que tá de volta ligado a Deus, né? Então, toda essa vivência, né, fez eu perceber não só, né, que Deus não estava na arte e aí estar enxergando esse espaço, essa lacuna que estava em aberto, né, de que o porquê de que Deus não estava na arte tem a ver com cultura. Então, sabe quando uma coisa vai puxando a outra? Só que na questão, né, do cristianismo contemporâneo, isso no início foi uma caminhada mais particular, as pessoas não conseguiam conversar com muita gente a respeito disso. Era difícil, porque falar de arte, né, é tudo tão novo. No Brasil é um país novo, uma cultura relativamente nova, né? Então, mas é incrível, assim, como Deus está fazendo rápido. E eu tive uma visão, assim, Deus me deu uma visão de que um dia a gente ia ser um exportador cultural, né? E não só de grãos. Porque a gente é como um país jovem, então a gente não tem essa bagagem cultural de outros países, da Europa, tá? Tudo é uma página em branco, como se a gente tivesse liberdade para escrever uma história. Ao mesmo tempo, inspirar o mundo, não só com a nossa prática agrícola, mas o que vem a partir disso. Quem é a nossa... e aí, como para mim, Deus, assim, a gente não separa eu de Deus no dia a dia, a minha fonte de inspiração vem desse relacionamento, assim, é a minha força de motivação. Então, às vezes eu participo de alguns eventos
Só mudando um pouquinho de assunto, é que é uma conversa, né? Tudo junto. Eu participo de alguns eventos que falam assim, você, ESG, né, ou tal, isso vem de fora pra dentro. Parece que assim, é uma demanda do mundo que você tem que colocar pra dentro. E eu falo, gente, quando você tá conectado com Deus, as virtudes, elas brotam sem ser uma demanda de fora. Então, eu até desconfio quando a pessoa reage muito à questão de ESG ou de como melhorar suas práticas, sendo uma imposição do mercado. Porque daí... Não sei se é verdadeiro, você entende? Se foi de fato uma metanoia que aconteceu na cabeça dela e ela percebeu que de glória em glória ali, de evolução em evolução, ela precisa ser renovado, né? A mente, que não é mais as coisas que funcionavam um dia que vão funcionar, né? Enfim. E olha só que legal, né? Que juntando isso com o que você falou no primeiro momento que você chegou pro seu tio e ele jogou aquele balde de água fria, né? Falando, você sabe que não vai dar pra fazer nada aqui. Aparentemente você é uma pessoa automotivada, né? Motivada por Deus, mas digo automotivada no aspecto de você não precisa de apoios externos para você prosseguir com as suas ideias. Porque imagino que quando você chegou e falou, olha, o Museu Cristão Contemporâneo, né? Quem falou assim, não, isso vai funcionar muito bem, é isso aí. Amei a ideia, incrível. Sempre achei que faltava. Alguém falou isso? Muito pelo contrário, eu até brinco que às vezes a cena é tipo passando um facão, assim, falando, meu Deus, onde que eu fui me enfiar? Certeza, Deus. Aí ele que vai abrindo as portas. Acho que é a questão da perseverança, né? E não, enfim, acho que acho que é uma coisa de dentro, né? Eu aprendi isso tem pouco tempo ali. Pouco tempo assim, deve ter uns 2 anos no máximo. De ouvir o Deus, né? Ouvir Deus que tá no nosso coração, né? O que a gente sente é muito essa verdade, né? E ao longo do tempo é isso. Se eu tivesse deixado me levar pelas vozes, né? Que tinham... Não, as vozes mesmo, contra, né? E principalmente de quem tá muito próximo a gente. Eles são as primeiras pessoas que falam que não vai dar certo, que pra que se meter nisso, que não sei o quê. Não é querendo ser mal, é tipo assim, não é? Você vai se incomodar pra quê? Exatamente. Né, Geni? Sua vida tá boa, não precisa é muito disso. forte. É muito na história forte. de vocês Das duas. Vocês fugiram do senso comum. Assim, não vou falar, vocês foram pelo caminho mais difícil, né? Porque sempre vai ter um caminho mais difícil. Mas vocês foram pelo caminho menos óbvio, né? E pra assim, ambas. Exatamente. Menos acomodado, eu acho, né? Que seria o papel principal. E isso chega num assunto que, pra gente, é muito visível em vocês. Vocês são agentes de transformação. São mulheres que transformam os seus redores. E vocês fazem isso através da comunicação. Isso é uma habilidade que a gente acredita. Vocês ou já tinham inato em vocês em algum momento, mas também precisaram desenvolver, seja através da fisioterapia, que você precisava entender o outro, a dor do outro, né, de uma forma... literalmente, né? Literalmente, inclusive. E você hoje aplicar entendendo a dor de um setor, a dor de um grupo de pessoas. Só que é tudo muito lindo, é tudo muito bom, mas sempre... tem os momentos difíceis, as dificuldades também de comunicação. Porque, assim, são várias empresas, eu nem conto mais quantas empresas a gente associa a Aline. Geni também, a gente fez um resumo do resumo da história de vocês. Mas a gente tem dificuldades de comunicação com as nossas marcas ou com os outros públicos, seja o campo e cidade, né? Através do campo e cidade, você também tem hoje... a Farmum, se eu não me engano, que faz esse trabalho, né, de levar as pessoas para conhecerem o campo de verdade. Isso também é um processo de comunicação. Minha pergunta é, onde o agro precisa mudar o seu tom de voz, ou mudar a sua comunicação, ou mesmo evoluir, melhorar a sua comunicação para a gente conseguir ter esse... que isso é uma coisa que todo mundo fala já, né? Já tá comum, já virou senso comum. O agro precisa se comunicar melhor. Pra fora da bolha, como fazer com a cidade? Como fazer isso? Ainda estamos em evolução. Na experiência de vocês, quais são as boas práticas de fazer isso? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender que nós precisamos nos comunicar melhor, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente não se acerta, né? E, por exemplo, eu falo pra você uma forma que eu quero que aquilo aconteça e você não entende. Você acha que eu falei
sei lá, grego, talvez pra você, ou então que eu pedi pra você fazer outra coisa, né? Isso, assim, é muito... A gente está conversando e nós somos parceiras, criando alguma coisa, mas mesmo assim, entre a gente, parece que acontece algo que não é entendido. Então, eu acho que essa comunicação, primeiro, entre a gente que tá ali, isso numa empresa, Interno, né? num grupo, no nosso negócio, ainda é falha, é muito falha. Dentro da fazenda, né, por um exemplo mais básico, às vezes o gerente ele não entende o que o dono da fazenda quer, e aí para ele conseguir entender precisa passar por mim, que sou esposa, pela menina que está lá no telefone atendendo o secretário. Então são muitos ouvidos até chegar a informação que a gente quer que aconteça, né? Porque ou às vezes a pessoa não está aberta a entender, ou às vezes ele entendeu de uma forma que passou para outro de outra forma. Então eu acho que ainda falta muita sintonia entre a gente do agro, entre nós ali, para que a informação chegue até onde a gente quer, do formato que a gente quer. E eu sei, tem muita gente fazendo isso muito bem, né? E eu acredito até que o trabalho dos influenciadores entram aí para isso, e a gente sabe, conhece vários influenciadores que fazem isso muito bem. As empresas, às vezes, usam esses influenciadores para fazer propaganda da sua empresa, mas acaba que a mensagem do agro que a gente quer alcança gigante, né? Vai muito mais longe do que a gente imagina através daquela propaganda, ou daquele marketing que tá fazendo, sei lá, para um trator ou para uma marca de um defensivo, né? Então, eu acho que isso tá indo muito indiretamente, tá acontecendo, porque essas pessoas, esses influenciadores estão sendo sábios, criativos, inteligentes em usar esse conteúdo ali, né? Estão querendo ser diferente, e aí estão acabando atingindo outros públicos, porque eu recebo às vezes mensagem, olha que legal esse post, olha que legal isso, mas aí a gente vê que é muito, assim, sabe, indireta a mensagem, lá por baixo mesmo. Mas eu acho que a gente tá caminhando, tá aprendendo, mas acho que o que falta mesmo é eu conversar com a Aline mais, eu falar, olha, eu tô fazendo isso, olha, eu quero fazer isso, me conecto com o que ela tá fazendo, né? Porque também falta muito isso, tem uma questão aí muito forte de... não quero ser melhor, eu quero ser melhor que ela, ou eu quero ser melhor que a empresa dela, isso é muito forte ainda também, eu acho que isso faz mal, né? Uma parte do ego ainda muito grande entre as empresas, entre os negócios. Concorrência, né? Exatamente. Tem isso, vai ter a vida inteira, mas eu acho que se pegar mais na mão e se conversar, tiver mais esse diálogo, acho que a gente vai alcançar mais rápido aí. Eu creio que o que acho que deveria melhorar é uma noção por parte do agro em si, como um todo, de olhar para o investimento, para isso como um investimento, né? Não como uma despesa. E aí, o que precisa para ele ver isso como um investimento? Por exemplo, o Paulo Herman, num evento esses dias atrás da Proteplan, ele falou assim, a gente tem que usar mais o outro lado do cérebro para... Até vou falar isso no evento, AgroLigados. Para comunicar, então é a linguagem mais soft, né, e tal. Só que às vezes a gente é carente dos exemplos dessa linguagem soft, ou né, de como investir nessa comunicação do lado soft. E no meu entender, voltando ao comentário anterior sobre a renovação da mente, né, sobre uma coisa que você pode ir fazendo cada vez mais diferente, é assim, já teve uma época que a prioridade era construir estrada, era trazer energia, era, tipo, desenvolver a logística. Hoje a gente já está vivendo uma fase do agro que essas coisas, elas, por mais que continuam tendo os gargalos, mas ela não é só o principal, já existem outros desafios dentro da fazenda. Que para você ter um bom colaborador, manter um bom colaborador, você precisa dar condições de vida dele que ele possa sonhar dentro da onde ele mora, ali na fazenda. E o que é sonhar? É ele ver que a família dele está bem estruturada, que os filhos dele estão bem assistidos e que ele começa a ter orgulho de contar a história. E para ele ter orgulho de contar a história, ele tem que saber que história que ele está contando. Então, por exemplo, uma vez a gente esteve numa fazenda no interior da Bahia, eu sempre conto essa história. A gente chegou lá e na cantina tinha assim, a linha... Eu vou pôr uma foto tinha uma linha do tempo do Brasil, com a história do Brasil, com todos os fatos históricos. Eu falava, gente, a pessoa tá aqui comendo e ela dá uma distraidinha pro lado na parede, ela aprende sobre o Brasil. Aí do outro lado, era uma sessão de fotos de como a fazenda tinha começado.
Desde o cara, sabe? Tipo, fazendo uma vala no chão, pé no barro, sabe? Sem casinha, sem estrutura. Então ele já olha pro lado, mas que já faz 20 anos aquela história e fala, nossa, olha como é que começou, sabe? Então, assim, eu acho que tem a ver com a gente conhecer essa história, pra gente ter conteúdo suficiente pra gente poder passar essa história adiante, ter orgulho disso, né? E, tipo... Sim. Para que a gente fortaleça essa identidade olhando para isso não como uma frescura, como já pode ter acontecido, mas sim como um investimento. E isso é um clique, né? Vamos pensar em fazenda. Fazenda, muita gente ainda fala assim, não precisamos de marketing, a gente não precisa comunicar porque a gente produz e tem comprador porque a gente produz. Mas eu não conheço nenhum agricultor, pecuarista, avicultor, enfim, nenhum produtor ou produtora rural que não se incomode com essa imagem do agro externa, né? Com esse jeito que é visto o setor. Só que é isso. Primeiro a gente tem que fazer esse papel aqui dentro. Quantos dos nossos funcionários, quantos dos nossos stakeholders, sejam parceiros, enfim, estão apaixonados pelo agro como a gente é? Antes de a gente querer ir lá para a cidade, vamos ver aqui dentro. Porque existem muitos gargalos internos, realmente, com as nossas equipes, com quem está trabalhando na nossa indústria de fertilizantes, com quem está trabalhando no nosso RH, no nosso... Enfim, essas pessoas estão contando a nossa história. Realmente, eu acho que esse trabalho interno, ele é essencial. O próprio RH, ele tem que usar muitas estratégias de marketing, se a gente for pensar, para envolver os funcionários. A própria... Um exemplo simples e básico. Comemoração de aniversário, né? Vamos fazer alguma coisinha, vamos pensar num bolo, ou talvez numa lembrancinha. Dia dos pais, dia das mães. Isso é marketing, né? Dentro, interno ali. E que se não for feito, a gente vai perdendo as pessoas, né? Então, tem algumas coisas que a gente não imagina que são importantes. E é muita visão da mulher, né? E aí a gente... Aí a gente fala, não tem lugar no negócio. Não, eu acho que talvez a resposta-chave tá nessa. Muitas vezes, se a mulherada parar de querer competir com o homem, o espaço do homem, e vier para agregar com o homem em tudo que ela tem inato de fazer, assim, que é isso, esse olhar, esse senso de criar esse senso de comunidade, de família, de sentimento, de desenvolver o detalhe, né, o apuro, o refinamento. Eu acho que a gente já vai ter uma boa história para contar. Poxa, eu tô aqui, minha mente tá assim, ó. Mas assim, pegando o conteúdo, né, e trazendo para essa visão que você falou, né, campo versus cidade. No fim, é tudo uma guerra de percepções. E ganham as narrativas. E eu acho que talvez tá faltando mais narrativa por parte, né, de contar essas histórias do agro. Trazer isso tudo à tona, né? Histórias simples. Exato. Reais, né? Sim. E não contar da nossa forma só, e sim da forma que o público consome. A gente precisa falar a linguagem do outro quando a gente quer ser entendido, não é? Sim. E às vezes nem falar, mas, por exemplo... Mostrar. Falar. Né? E tudo é marketing, né? Vem cá conhecer a nossa realidade. Venha ver. Exatamente. A gente não vai te convencer. Você vai olhar e você vai criar as suas, né? Esse é o propósito do Farm 1, por exemplo. A gente foi buscar na referência da experiência que a pessoa tem no museu. Porque às vezes, assim, eu lembro que uma prima minha teve a oportunidade de ir no museu da Heineken, lá na Europa. E aí ela falou assim, eu nem tomo Heineken. No final eu saí com o chaveiro da Heineken. Tipo assim, você fala, cara, você fica tão ali comovido com a história, né? E que acaba você vivenciando aquilo, falando, cara, tem algo pra eu admirar nisso, né? E aí a ideia de trazer as pessoas pra dentro da fazenda, que é um pouco do que a gente incentiva, e fazer isso não só com viés técnico, porque muito dos dias de campo são sempre com viés técnico, é uma linguagem distante pra quem não tá ali. A pessoa simplesmente quer saber, tá curiosa pra saber como é que o povo vive, como é que eles comem, como é que é sabe, um en passant, assim, de um modo geral, pra ela falar assim, é verdade mesmo que tem boas oportunidades ali? Será que eles respeitam mesmo a natureza? Será que que é um lugar bom de se trabalhar? E aí, a proposta do Farm 1 era essa, assim, né? A gente ainda busca
inspirar mais. Antes a gente estava fazendo isso só nas nossas unidades, mas hoje a gente já está prestando esse serviço com relação a ajudar outras fazendas a abrirem os seus espaços, né? E de um jeito mais humanizado, para que essa visita você extraia o melhor dela, né? Para que a pessoa saia com essa percepção que você falou aí. Muito legal, muito legal. E vocês duas, você acabou de falar de influenciar, né? Vocês duas são influenciadoras dentro do agro. E vocês acreditam, pensando nesse olhar de como de posicionamento que a gente assume, né? Com o nosso propósito, com os nossos negócios. Vocês acreditam que, como influenciadoras, vocês precisam se posicionar em relação a assuntos que hoje são mais polêmicos, como política, religião mesmo? Vocês acreditam que isso é importante? Quais seriam os ônus e os bônus de você tomar uma atitude dessa? E não estamos falando em ano político, estamos falando isso como pessoa, né? Como figura pública mesmo. Eu, Aline? Começa. Eu sou muito... Eu acho que quando eu me sinto à vontade e bem em falar sobre a minha opinião, independente do que seja Deus, religião ou política, eu falo, né? Então, eu acho que é muito o que eu sinto. Claro que meu perfil não é de causar polêmica, né? Eu não parto para esse lado. E eu acho que também eu gosto de consumir até esses conteúdos polêmicos para ter noção também do que está acontecendo no mundo todo. Eu assisto, sigo pessoas que são polêmicas, porque eu gosto desse olhar, de ver esse olhar todo. Mas eu acho que é muito de sentir, sabe? Tem momentos que eu falo de Deus, tem momentos que eu compartilho um versículo, algo que me toca, porque eu sempre penso, se me tocou, pode tocar alguém, e realmente é assim, né? Se sei lá, faço uma story, estou falando aí do Instagram, e de repente recebo 2 mensagens que foi importante, aquilo lá para mim já me fez muito bem, sabe? De compartilhar algo meu, pessoal, ou algo relacionado a Deus. E isso também reflete ao conteúdo que eu crio lá, que eu quero levar do agro, ou alguma coisa que eu queira levar para as pessoas. Sempre, se existe alguma resposta boa, eu tomo aquilo como verdade. Então, eu acredito que é muito pessoal isso, sabe? De se posicionar ou não. E eu gosto de consumir. Então, se eu gosto de consumir, eu entendo que tem mais pessoas que gostam também de consumir polêmicas e tal. E isso faz parte da vida. Então, eu não vejo como verdade absoluta não fazer ou fazer. Acho que é muito de posicionamento pessoal. E acho que de quando você tem certeza, quando você tá pronto para se posicionar, né? Porque quando a gente se posiciona, muitas vezes sem ter sem ter conhecimento para aquilo, uma propriedade para falar daquilo, fica em vão, assim, né? Só que eu sou da linha de se posicionar. Bastante, bem importante. Só que talvez pelos valores, né? Eu acho que é difícil defender político hoje em dia, né? Porque aí você atira uma pedra e né? Você não pode julgar de um aspecto você corre o risco. Uma hora a gente também vai errar. Pessoas são falhas, né? São falhas. Mas quando a gente fala de valores, quando a gente fala de princípios, quando a gente tá pecando por não posicionar, né? E acho que na nossa rede social a gente tem liberdade de falar nisso. Eu tenho uma conduta que eu tenho adotado, assim, na rede social, que é o seguinte. Eu sigo alguns perfis, né? Eu parei de seguir aqueles que eu não tenho nada a ver, assim, completamente nada a ver. Pra que eu sigo se não tá me alimentando, né? É um alimento bom, é igual comida. Mas, mesmo que às vezes tenha um ou outro que não é exatamente o que eu penso, eu sigo, mas eu falo assim, ele tem liberdade de falar o que ele quer falar dentro da ferramenta dele, assim como eu tenho na minha. Então, eu não fico perdendo tempo, sabe? Querendo mudar a opinião da outra pessoa, ou dificilmente você vai ver um comentário meu na rede social de outra pessoa. Mas eu não deixo de falar. Sabe? Assim, lógico que eu acho que a gente precisa ler, né? Estudar para poder ter uma opinião. E por isso que eu falo assim, nossa, quando as meninas começaram esse exercício de capacitar as mulheres, né, na Agroligados, com todas as palestras que vinham, gente, eu falava assim, nossa, que luz pra gente poder ter um debate de qualidade, sabe? Pra você não ficar só garganteando e não ter conteúdo pra você falar, não ter ideias pra você debater, né? Então, assim, acho que
Quanto mais conteúdo, mais a gente quer estar no assunto, né? Mais a gente quer entender, mais a gente fala, a gente se posiciona. Eu também, quando eu me sinto à vontade, eu vou lá falar, mas a maioria das vezes eu fico com receio, sabe? De falar, né? De levar. Né? Eu já recebi umas porradinhas aí nas redes e isso me deixou um pouco... Calejada. Calejada. Treinada é a palavra. Nas redes, nas agroligadas, né? Então, importante frisar aqui. Não sabia, não. Nossa, muito. Compartilha frisar, pessoal, aqui os posicionamentos aqui. E eu nem falo são de pessoa física, né? Exato. Ambas estão respondendo aqui como pessoas físicas, né? As empresas delas são outros negócios e aqui o posicionamento é pessoal. Mas então, falando ainda sobre posicionamento pessoal, tá? Vocês consomem produtos e serviços. Já falou assim, então eu dou uma limpadinha ali em quem eu sigo quando não tem a ver com seus valores. Vocês fortalecem o relacionamento de vocês com as empresas quando elas se posicionam e o posicionamento delas é similar ao de vocês? Ou, para vocês, uma empresa neutra é ok? Tem alguma marca que se posiciona e você fala, cara, agora eu vou apoiar eles. Nossa, como eu gosto deles, porque esse posicionamento, eu me identifico com eles. Ou você também tem esse tipo de sentimento com empresas que são neutras? Pra você, tudo bem ela ser neutra, ela não precisa se posicionar. Eu fiquei com muita raiva da Balenciaga quando saiu aquele do sadomasoquismo lá, misturando com criança. Aquilo é absurdo, né? Então, assim, eu torço o nariz ainda quando eu passo na frente, né? Tô passeando em São Paulo, olho pra loja, assim, eu já fico falando, não dá pra ela não ser tão responsável assim com o que ela tá produzindo, com a cultura que ela tá produzindo, né? Mas eu entendo também que, assim, não vai ter ninguém perfeito, gente, né? Você vai estar ali, se for esperar... É igual quando a gente escolhe, às vezes, assim, uma obra pra entrar no museu, né? Cristão. As pessoas perguntam, a pessoa tem que ser cristã, santa? Eu falei assim, santa? Oi? Né? Não conheço. Não conheço, ou seja, é só Jesus, né? Então, a gente tá ali no processo. Só que quando a revelação vem de que aquilo não tá fazendo bem, sim, aí eu acho a gente muito ingênuo de estar colocando pra dentro algo que você pode escolher, né? Você tem alternativa, você pode escolher um outro caminho. Enfim, né? Eu acho que a gente planta e colhe. Né? Então, isso no seu muito caso, ligado a valores, né? Né? Teve aí o marketing acabou repelindo, né? Você, não, essa marca aqui pra mim. Tem alguma que você viu que você falou assim, cara, que legal que eles se posicionaram. Poxa vida, amo essa marca. Pensando. Eu acho que sempre teve alguma coisa, acho que da Heineken também, né? Eu lembro disso. Os casos ruins, a gente não foram tão bons. Mas assim, são assim coisas que eu até assim tenho também, às vezes, esse impulso de pensar assim, mas depois eu fico pensando, peraí, vamos dar uma olhada aqui, que às vezes deve ter sido uma comunicação errada. E a gente acaba consumindo. Eu acho que a gente peca muito quando a gente talvez cancelar, né? Uma marca, às vezes, por uma ação ou uma comunicação. Não, até porque, vamos colocar aqui o caso dos veganos, né? Que a gente sempre fala. Você nunca é 100%. Nunca consegue ser 100%. Eu, assim, eu desconheço, né? Pode ser que tenha aí alguém que seja 100% vegano. Em todos, né? Dos pés à cabeça. Né? Exatamente. Não só no comer. Então, a gente nunca é 100% em nada, né? Então, eu sempre tento olhar o outro lado, a versão, e a gente sempre espera uma segunda resposta, né? Eu tava nesses casos aí, por exemplo, da Heineken, né? A gente ficou, não, mas vai vir alguma coisa depois. Vamos esperar o que vai vir, né? Então, eu curto, claro, porque eu acho que a tendência é essa, a gente curtir quem tá falando bem da gente, né? E quem tá fazendo uma coisa legal e bonita. Mas eu também gosto de consumir o que tá ruim, porque eu fico ali tentando descobrir o que eu posso tirar daquilo ali, ou então tentando ver... Aprender. Tentando ver se, de repente, vai vir outra coisa diferente depois daquilo, né? Eu posso responder sem ser convidada? Durante as suas falas, eu fui vendo o rosto da Aline. A Aline ficava assim... Mas uma coisa que me faz muito bem é a consciência que a gente cria ao defender e entender nossos valores. Por exemplo, eu amo algodão. Não planto algodão. Não tenho família plantando algodão, mas eu amo algodão. Ele tem uma importância muito grande na minha história profissional e pessoal.
E hoje a gente tem várias empresas que têm feito um trabalho muito aberto as portas, né, para ações como Sou de Algodão, com a Brapa, enfim, de levar algo que para nós, a agro, é importante, que é essa consciência lá no consumo. Então, quando eu entro numa loja da Renner, por exemplo, eu vejo uma peça lá falando assim, algodão rastreável, da fibra ao fio, eu fico muito feliz. E me dá mais vontade hoje de entrar nessas lojas de departamento. Ao mesmo tempo, eu já comprei na Shein. E difícil quem talvez não tenha em algum momento entrado lá no aplicativo. Só que hoje me incomoda um pouco de comprar lá. Não sou hipócrita dizer que eu não compro e não comprei nada. Porque eu não conheço a procedência daquele material ou daquelas empresas ou de quem está fabricando. E isso começou vindo, essa consciência de consumidora, com entendendo meus valores enquanto profissional. Se eu vou defender o agro dentro da minha profissão, e é uma das coisas que eu desejo fazer, eu preciso ser coerente com o resto. Então, acho que vem muito disso. Ao mesmo tempo, se eu falo de comunicação, eu também não posso cancelar nem ninguém e nem nenhuma empresa que cometeu um erro. E sim aprender sobre isso e questionar sobre o que aconteceu. Então, eu acho que isso traz muito consciência pra gente quando a gente tem valores bem definidos, inclusive nós como profissionais de marketing. Eu acho que até especialmente nós como profissionais E de volta, marketing. isso só acontece quando a gente vai tendo mais conhecimento e consumindo e aprendendo, né? Porque eu acho que isso é meio que vem assim, com o tempo, né? A gente não é assim, absolutamente, não de uma hora nasceu pra assim. outra. Não, e você tá ali, às vezes, assim, valorizando uma história com relação à matéria-prima do algodão, mas em uma outra ponta, se a Shein tá vendendo mais e o chinês tá começando a comer um pouquinho melhor, ele vai comer mais carne. E aí a carne vem do frango, que a soja vai pra lá. Então, assim, eu penso que existe um produto para cada público, né? Então, e aí eu não gosto da galerinha da Europa, das grandes marcas, que você só tem que ter uma roupa para toda a sua vida e fica eles lançando coleção a cada 3 meses, criando desejo em todo mundo. Aí eles falam que eles são a favor do socialismo, né? Que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Só que não. Quem que vai poder comprar né? E aí fala assim, cara, homem, vai ser inteligente. Tipo assim, vai aprender a fazer mais reciclagem, vai poder fazer energia disso. E não é a teoria da escassez, né? Agora todo mundo, eu tenho que determinar quantas calças você vai poder comprar e tal. Não, vamos na teoria da abundância, né? Na criatividade, vamos resolver os problemas que vão surgir a partir daquilo, né? E vamos dar liberdade cada vez mais para as pessoas. Enfim. É isso aí. E assim, eu acho que um ponto também que fica de lição para quem é profissional de marketing ou de comunicação é que nessas histórias de grandes crises de imagem de empresas que se posicionaram errado, muitas delas, no fim das contas, acabou jogando a culpa no profissional de marketing. Verdade. Né? Para se livrar do problema, culpa, né? Falou, olha, isso não é o posicionamento da empresa, isso foi um erro da liderança de marketing, já desligamos o profissional e tal. Então, por isso que também é muito importante... Tem que ter um culpado, né? Sempre. Sobre o ponto de vista da empresa. Ao contratar um profissional de marketing, ter um alinhamento muito forte. Se esse profissional, né, tem ali o DNA da empresa, compactua com os valores da empresa. E se ele não tiver, a chance de, em algum momento, ele deslizar a linha de comunicação para um lado que a empresa não vai ficar satisfeita é muito grande. Segundo ponto de atenção é para agora... Falei primeiro para as empresas, agora para quem é do marketing. Não é a sua opinião, né? No fim das contas. Não é o seu jeito de ver o mundo. É como a empresa, né? Quer ser vista. O que ela tem de essência real. Você concordando ou não, né? Então, acho que ficam esses 2 pontos. Meninas, agora indo já para a parte final, porque a gente sabe, né? As duas estão muito corridas, muitas coisas para fazer. A Aline com 320 empresas para cuidar. Mais 3 filhos, um marido, não sei se tem cachorro, tem um gato na vizinhança. E a Geni com um super evento aí para acontecer. Falando agora sobre escassez de profissional de marketing, né? No agronegócio. É uma realidade que vocês enxergam, sim ou não? E quais são os profissionais que vocês acham que dentro dessa área de marketing e comunicação são os mais escassos, assim, dentre do que vocês precisam, que vocês precisaram até hoje na experiência de vocês? Ai. Eu acho que hoje tá... Não sei se tá, né, que tá faltando,
Mas é que tá todo mundo precisando se comunicar, né? Tá todo mundo A demanda é precisando. muito grande. É muito grande. Então, eu tô vendo, assim, uma necessidade cada vez maior de ter a house, que é a agência dentro da empresa. Uhum. Né? A gente tá ficando cada vez mais, assim, difícil você lidar com a velocidade da informação que você tem que trazer ali à tona, né? Então, quando a gente faz um balanço, por exemplo, lá do nosso negócio, a gente vê que tem empresas, por exemplo, tá ok, mas tem várias que estão aquém. As coisas já aconteceram, ou seja, a gente não tá precisando, a gente tá precisando comunicar o que a gente já é, não uma projeção do que a gente quer fazer. Então, Aham. essa insatisfação, ela tá ali já existe, já tá sendo comunicada. Então, o time de dentro tá tendo que Correr. correr ou a gente adaptar, mas vai abrindo um espaço e acho que tá sempre demandado, né? Esse mercado tá demandado. E você acha que são nos 3 aspectos, Aline? Estratégico, tático e operacional, que tá precisando, né, de mais profissionais de comunicação e marketing no agro? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas eu acredito também muito assim, da gente formar as pessoas de dentro, né? Da gente sim, capacitar as pessoas de dentro, fazer crescer e levando as Legal. pessoas junto com a gente para onde a gente quer chegar. Então, Eu acho que a gente tem muito talento dentro, né? E a gente acaba passando despercebido. Porque a gente acaba esquecendo esse lado, né, do marketing. E eu gosto muito de não ter alguém que seja do agro, sabe? Eu acho que isso é muito importante, essa com certeza. visão muito diferente do que a gente tá vivendo ali. Porque às vezes as pessoas acham que tem que ter alguém que entende. Eu acho que não, pelo contrário. A gente tem que ter alguém que não entende nada, claro, do lado de alguém que entende muito. Perfeito. E alguém que é médio. Posso compartilhar um negócio que foi muito engraçado? Uma vez a gente recebeu uma equipe de gravação de filme, assim, mas faz um tempo já. E aí eles estavam passeando para conhecer o agro e tal, e eles entraram nos armazéns de semente, naqueles galpões gigantes. Aí eles entraram e falaram assim: isso aqui é dentro da fazenda. Isso aqui é Hollywood, é um estúdio de Hollywood. Eu, isso aqui é um cementeiro. Aí porque tem geladeira hoje em dia, né? Então, a refrigerada, eles falam, não, você não tá entendendo. Hollywood é exatamente assim. Aí Os galpões. os galpões refrigerados, e eu falei assim, nossa, ficou ocioso 4 meses do ano, pensei comigo, né? Vamos gravar aqui? Falei, uau, e ainda tem cantina e alojamento. Tem tudo, né? Nossa, potencial, hein? Desperdiçado. E é alguém de fora que vem e mostra. Exatamente, é isso. E às vezes é a porta que precisa ser aberta, né? Talvez é isso que vai fazer com que a gente chegue em muitos outros lugares. Eu acho que é isso. A gente precisa de alguém de fora sempre, abrir um pouco essa mente, porque o agro ainda é muito conservador, né? A gente sabe aí que é difícil colocar uma coisa, a história da Aline tá aí pra provar isso, né? É difícil colocar uma coisinha até quando a gente é de dentro, né? Implantar alguma coisa diferente é muito difícil dentro do agro, dentro do nosso negócio. Mas acho que a gente tem que insistir com isso, trazer gente de fora para compartilhar, né, o seu conhecimento dentro do negócio e envolver todo mundo ali. Porque uma hora sai essa equipe perfeita aí, ou ótima, ou, né? E mais, colaborando mais um pouquinho ainda, porque eu sei que vai ter um monte de gente de ideia boa assistindo ouvindo esse podcast. Esse intercâmbio, a gente aprofundar esse intercâmbio. Toda vez que eu levo alguém diferente para a fazenda, por exemplo, eu amo levar os artistas. Nossa, levar artista pra fazenda é assim, ó. Quebra de paradigma. Teve um, inclusive, que ele fazia um tipo de exposição antes, né? Criticando e tal. E aí foi pra fazenda. Eu falei, nossa, acho que eu tava falando de algo que eu não sabia, né? E a arte, por exemplo, é algo que meio que perdura, né? Se não... Vai ficar ali comunicando. Ninguém vai saber depois que ele fez aquele material que ele mudou de opinião, né? Porque fica, né? Fica. Então, enfim, abrir esses espaços e fazer essa troca, a gente vai ter muito a ganhar com isso. Meninas, o papo tá ótimo, mas vamos caminhando aí para o final, infelizmente. A gente vai ter algumas perguntinhas rápidas, que vai ser bate-pronto, tipo ping-pong. A gente vai fazer a pergunta, e aí vocês respondem, não precisam de grandes explicações. Essas grandes explicações podem ficar aí para um segundo episódio, quem sabe. Tá bom. Bom, vamos lá. Aline, Geni, para quem vocês tiram o chapéu no agro? Pode ser 2? Mentira. Ó, primeiro eu vou tirar, claro, pro meu maridão, né? Que eu acho que ele é um grande líder e exemplo de comunicação fora do agro,
né? E dentro aí também. Não é pra explicar muito, né? Mas vou tirar então pro Alexandre. Mas já fala isso, fala o nome. Alexandre Sheik, meu marido aí, presidente da Abrapa. E vou tirar aqui pra minha amiga Aline Bortoli também, que é um grande exemplo pra mim de mulher e de inspiração. Glória a Deus. Que lindo! Eu tenho que falar meu pai, com certeza, José Maria Bortoli. Me inspiro demais nele, no jeito dele, um homem reto, assim, ao mesmo tempo muito empreendedor, inquieto. Meu Deus, a gente cansa de tantas ideias que ele tem, só que a verdade é que isso também tá na gente e sempre querendo melhorar. E já, vou devolver aqui a gentileza. Não, eu admiro demais a Jani, eu sinto assim que ela tem essa, uma unção, gente, eu vou falar unção, essa atração, né, essa atmosfera de juntar a mulherada. E eu acho que isso é um dom, né, eu acho que isso é uma habilidade e que eu reconheço isso, admiro, né, porque eu acho que é algo que eu, ao admirar ela, busco trazer para mim, né? Com relação a melhorar. É isso aí. Amém, obrigada. Um conselho para as empresas do agro melhorarem sua comunicação. Investir. É verdade. Investir, né? Ver como investimento. Investir e melhorar aí a generosidade, galera. Abrir a mente, abra a mente. Investe, planta que você colhe. Legal. E, além de investimento, o que falta na comunicação entre campo e cidade hoje? Acho que conexão. Pra mim é só entender que um precisa do outro ali. Eu acho que as histórias precisam vir à tona. Precisam ser contadas. Um perfil para seguir nas redes sociais, tem que ser do agro, que não, as pessoas não podem ficar sem seguir. Agroligados, né? Por favor. Farmum. E eu tô gostando eu gosto de seguir Forbes Agro. Então, legal. E um profissional de marketing agro que é referência para vocês? Eu marketing do agro. Marketing do agro. Olha que... Aí, tá vendo? Eu amei isso aqui. Eu achei... né? Não, mas não é puxando sardinha, não. É nosso marketing aí das agroligadas. Já tem aí uns 3, 4 anos, né? Já tem tempo, né? Uns 3 anos, acho que sim. E elas mandam muito bem. Mônica é nossa chefona aí, gerentona. Gosto muito do trabalho delas e sempre indico, ela sabe disso. Obrigada. Eu vou honrar o Lucas Ribeiro e vou honrar também a Alessandra Capelli, que tocou o marketing da Bom Futuro durante muito tempo. Hoje ela tá aventurando aí numa nova área. E o Jean, que tá segurando as pontas lá de um jeito muito bom. Então, eu tenho orgulho de ter convivido bastante com esse time. Que legal. Que legal. E aí, última pergunta, meninas. Uma empresa do agro que vocês admiram, né? Pelo posicionamento, pela forma de comunicar. Essa é difícil, né? Fala, pode falar. Eu acho que a empresa que ajudou, quero honrar aqui, a empresa que ajudou a gente a abrir para isso, que foi a Leitíssimo, de uma certa maneira, não tem nada, assim, não é o que a gente faz, né? Então, quando você vai para uma outra empresa, muito diferente, mas eu lembro que ter entrado lá e ter visto aquelas crianças falando inglês num lugar improvável, mudou a nossa mentalidade com relação a investir. Eu lembro que era assim, no interior da Bahia, as crianças, sabe? Era tão vivo de cultura e de oportunidade, não era chique, não era caro, era simplesmente uma perspectiva diferente, mudou a visão dos meus pais, então eu acho que, e o trabalho que eles fazem na rede social é um trabalho muito verdadeiro, assim, não tem muita maquiagem de marketing, então eles conseguem ter uma dose muito boa entre ser humano, verdadeiro, ter qualidade no produto, então assim, me inspiro bastante neles e também trazendo exemplo de fora pra gente não ficar em maus lençóis, né? Tô aqui como que faz, né, pra dar um exemplo desse, difícil? Olha, eu vou usar o exemplo do Sou de Algodão, do movimento Sou de Algodão, porque acho que foge um pouco também dessas empresas aí que eu não quero cair nessa. Tem várias que eu acho que são muito boas, que eu sigo e que eu gosto do tipo de comunicação. Mas eu acho que o pessoal do algodão, ele é diferenciado, ele consegue levar, sabe, de uma forma diferente, né, o algodão, tanto para o brasileiro como para fora. Então, eu gosto muito do trabalho que a Abrapa e o Movimento Sou de Algodão vem fazendo. Então, eu vou deixar o Movimento Sou de Algodão como exemplo meu aí de, né, conteúdo que eu gosto, consumo e sempre indico para todo mundo. Gente, foi incrível. Foi, para mim que conheço já a Geni, conheci a Aline mais virtualmente, foi em vários momentos desse podcast eu parei para pensar. Até fiquei mais quietinha aqui porque eu espero que quem esteja ouvindo
tem essa sensação de olhar para dentro, que nem vocês propuseram aqui. Então foi muito gostoso o podcast. Não falando para agradar, mas sim o que eu realmente achei. Em alguns momentos me emocionei aqui ouvindo vocês. Então, de verdade, muito obrigada. Não só pelo tempo, mas pela contribuição que vocês deram aqui pra gente. Gratidão. Essa mensagem vinda de duas mulheres fortes, né? Mas reforça tudo que elas falaram aqui, você percebeu, mas é se tornar protagonista, né? De uma forma ou de outra. Assim, vocês não terceirizaram os problemas, enfim, falaram mais de solução, né? E de tomar a frente para resolver isso. Isso é muito inspirador. Então, dentro, né, do agro, a gente ter pessoas que estão influenciando, duas mulheres que estão influenciando, né, tanta gente, e com uma mensagem de senso de responsabilidade tão grande e com a clareza e autoconhecimento em relação a essa questão religiosa, trazer todos esses valores à tona, isso é muito bom e é muito forte, inspira. Meninas, obrigada por estarem aqui, obrigada pelo tempo dedicado e olha, gratidão mesmo por tudo aqui, toda essa experiência e aprendizado. Obrigado pelo convite, me senti super à vontade. Não sabia que ia cair como uma luva, né? Em tudo que a gente tinha feito. Eu achei que amei ter participado. Eu também, adorei. Parabéns aí pela iniciativa. Sucesso para vocês duas aí, que é uma caminhada, né? Uma caminhada. É necessário, tenho certeza que muita gente vai ouvir. Que coisa boa. E necessário também pro nosso marketing, pro nosso agro. Continuem, contem comigo. Com a Aline também, tenho certeza aí. A gente é parceira nessas iniciativas e adorei participar. Obrigada. Combinado, então. Tchau, tchau. Esperamos vocês no próximo episódio. O agro tá on. O agro tá on.